Clara hesitou, mas a urgência na voz dele a fez obedecer. Ela entrou no banheiro, fechando a porta atrás de si, e ficou ali, o coração batendo forte, os pensamentos girando sem parar. Então, depois de um tempo, ouviu a porta do quarto se abrir. Passos. Uma voz feminina. Depois, o som dos dois se beijando. Clara apertou os punhos contra os lábios para conter a náusea. O beijo se transformou em algo mais intenso. Então, os gemidos começaram. A mulher suspirava e gritava, o som preenchendo o quarto de maneira vergonhosa. Clara queria tampar os ouvidos. Queria desaparecer. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, tudo ficou em silêncio. A porta foi aberta e fechada. O corvo voltou. Clara quase pulou quando sentiu a mão dele segurar seu braço. Vem, ele disse. Ela engoliu em seco e o seguiu. Tira a roupa e deita na cama, ele ordenou. A voz firme. Daqui a pouco Judite vai entrar, e você vai dizer que eu fiz sexo com você. Clara sentiu o sangue gelar. Mas sabia que não tinha escolha. Pouco tempo depois, a porta se abriu sem cerimônia. Judite entrou, os passos firmes ecoando pelo chão de madeira. Clara permaneceu imóvel na cama, sentindo o próprio corpo rígido de tensão. Ela ouviu a mulher se aproximar e, logo em seguida, sentiu o peso de um olhar avaliador sobre si. Judite se aproximou o suficiente para tocar no lençol. O silêncio se prolongou por um momento incômodo antes que a mulher soltasse um riso curto e satisfeito. Vejo que ele fez o serviço. Clara engoliu em seco, lutando contra a repulsa que crescia em seu peito. Sim, sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Judite pareceu satisfeita com a resposta e, sem dizer mais nada, virou-se e saiu do quarto, fechando atrás de si. De seus pulmões como se tivesse segurado a respiração o tempo todo. Ela puxou os lençóis para cobrir o próprio corpo e se encolheu, tentando acalmar os batimentos frenéticos de seu coração. O corvo tinha feito tudo aquilo para protegê-la. Mas até quando essa proteção duraria? E, no fundo, uma pergunta ainda mais aterrorizante se formava em sua mente. Ele realmente queria protegê-la, ou apenas reivindicá-la para si? O corvo voltou para o quarto pouco depois que Judite saiu. Clara, ainda deitada, se sobressaltou ao ouvir a porta se abrir, o coração disparando. Sou eu, e disse ele, a voz baixa, mas firme. Ela relaxou um pouco, embora a presença dele ainda fosse avassaladora. Ele se aproximou da cama, e Clara sentiu o colchão afundar levemente quando ele se sentou ao seu lado. Venha, disse ele calmamente. Vou vestir sua roupa. Clara hesitou, o rosto queimando de vergonha, mas, no fundo, sabia que não fazia sentido resistir. Não era a primeira vez que ficava despida na frente dele. Ainda assim, sentiu-se vulnerável ao se mover devagar, permitindo que ele a ajudasse. O corvo pegou as roupas que havia deixado para ela antes e começou a vesti-la com paciência. A respiração dele estava pesada. Clara podia sentir o esforço que ele fazia para se controlar, para não tocá-la mais do que o necessário. Os dedos dele roçavam sua pele às vezes, quentes, firmes, mas não invasivos. Era estranho. Ele era um homem perigoso, cruel, capaz de matar sem piscar. Mas, com ela, havia algo diferente. Como se estivesse lutando contra si mesmo. Quando terminou, ele soltou um longo suspiro e se afastou. Vamos sair um pouco. Clara franziu a testa. Para onde? Para o jardim. Talvez o ar fresco te faça bem. Ela não esperava isso. Por um momento, pensou em recusar, mas a ideia de sair daquele quarto sufocante parecia boa demais para ser ignorada. Está bem, disse, hesitante. O corvo segurou seu braço com delicadeza e a guiou para fora do quarto. O jardim era silencioso, exceto pelo som suave do vento e dos poucos pássaros que pousavam por ali. O cheiro da grama e das flores preencheu os sentidos de Clara, e ela respirou fundo, sentindo-se, pela primeira vez, um pouco menos sufocada.
Eles caminharam por um tempo sem falar. O corvo parecia tranquilo, e Clara não sabia se isso era bom ou ruim. Então, ela tomou coragem. Você vai fazer aquilo comigo? Perguntou de repente, sua voz saindo mais baixa do que queria. Ele parou de andar. Aquilo. Ele repetiu, como se saboreasse a palavra. Ela sentiu seu rosto corar violentamente. O que você fez com aquela mulher no quarto? Murmurou, quase se arrependendo da pergunta. O silêncio se alongou entre eles. Então, o corvo sorriu de leve, como se achasse graça da hesitação dela. Você quer? Perguntou simplesmente. Clara prendeu a respiração. Não esperava que ele devolvesse a pergunta assim. Ela ficou calada, incapaz de responder. O corvo inclinou-se ligeiramente para mais perto dela. Só farei se você pedir. O coração de Clara bateu forte no peito. As palavras dele ecoaram em sua mente, e ela percebeu que não sabia mais distinguir o que era medo, e o que era outra coisa. Ele a estava provocando. Mas, no fundo, sabia que falava sério. O corvo podia ter muitos defeitos, mas não era um mentiroso. Ela engoliu em seco e desviou o rosto. Quero voltar para o quarto, disse rapidamente. O corvo riu baixinho, um som rouco e divertido. Como quiser. Ele pegou sua mão e a guiou de volta. E, pela primeira vez, Clara se perguntou se o verdadeiro perigo não era ele. Mas sim o que ele fazia ela sentir.